queridos, a paz de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, nós cremos CCB, e é com muito prazer que hoje nós vamos compartilhar aqui uma palavra sobre responsabilidade. E é muito importante que os irmãos entendam que nesses dias atuais nós temos uma responsabilidade com a nossa parentela, ou os nossos filhos. E é importante a gente não ser negligente dentro da nossa casa em relação às escrituras. O que na verdade nós vemos é que existe um abandono das escrituras por parte da Irmandade ou, claro, com certeza, por parte do mundo. A gente se afasta cada vez mais da ética cristã, daquilo que Deus espera de nós. Então é sobre esse objetivo hoje, sobre esse tema nós vamos conversar agora, como lidar com a responsabilidade familiar. E aqui eu gostaria que, lógico, fica muito grande eu ler todo o capítulo para vocês, ou todos esses versículos, mas eu gostaria que os irmãos lessem 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 26, pelo menos, para entender isso que nós estamos falando aqui. Então pausa esse vídeo, dê uma lida, pega a sua Bíblia lá, lê esses versículos que eu acabei de dizer, essa parte, e aí vai ser uma bênção, porque vocês vão entender o que eu estou falando justamente por terem lido. Então, a contextualização é que os filhos de Eli, profeta, sacerdote do Senhor, não conheciam as Escrituras, não tinham contato com o Senhor. Na verdade, os filhos de Eli já tinham se corrompido há muito tempo. E a gente vê que, infelizmente, ele estava adorando mais os filhos do que ao Senhor. Por isso que ele tinha rompido aquele mandamento dado por Moisés de colocar Deus acima de todas as coisas. E o que aconteceu? Quando ele colocou os filhos acima da vontade do Senhor, os filhos praticando muita iniquidade, fazendo atrocidades no meio do povo de Israel, deveriam ser referência, mas infelizmente praticando a maldade. Nós vemos que ele, em vez de ser duro no sentido de repreender os seus filhos, e isso com certeza ia glorificar o Senhor, porque nós, infelizmente, devemos educar a nossa parentela, os nossos filhos, justamente para que eles não cheguem nesse nível e acabem se afastando das coisas de Deus. É claro que a autoridade ela tem que ser colocada, mas também a gente tem que repreender com amor, assim como nosso Senhor. É convidar os nossos filhos a conhecer as Escrituras, e é muito interessante que eles com certeza vão servir mais por causa do nosso testemunho do que se a gente ficar obrigando a eles a ir na igreja, vai na igreja, vai no culto de jovens. É muito melhor vocês trazerem o conteúdo, a conversa das Escrituras para dentro de casa. E fazendo isso, eles vão ver que as obras, o testemunho vivo de vocês está presente. E aí, naturalmente, eles vão começar a querer e se interessar pelas coisas de Deus. E é isso que tem, na verdade, acontecer. E o que acontece? Muitos dos nossos jovens estão tendo acesso às redes sociais, e o que a gente vê ali não é uma idolatria, um apoio, um culto ao corpo, um culto a músicas que não fazem sentido para o nosso contexto. Mas é claro que é muito interessante, quem estuda um pouquinho de marketing sabe que a gente fica batendo na mesma tecla o tempo todo, às vezes isso aí vai penetrar o nosso coração. É como se fosse uma propaganda política. Tem um monte de gente falando lá, vota em mim, vota em mim. E isso são as coisas, isso são o mundo tentando nos convencer de que o mundo é legal, o mundo é prazeroso e, ao mesmo tempo, o Espírito Santo tem pouco lugar ali, um momento ou pouco tempo na propaganda política do nosso coração. E a gente acaba, porque é a maioria, dando mais ênfase ou atendendo os desejos do nosso coração enganoso. Infelizmente é o que tem acontecido, inclusive com nossos irmãos. Então a coisa mais importante é permitir que o Espírito Santo nos convença da sua justiça e do nosso pecado também, porque nós somos pecadores, o nosso coração é mau por natureza e eu não posso negligenciar isso. E também as crianças, apesar de não ter essa consciência do seu próprio pecado, elas também são pecadoras. Isso é muito difícil, né? Até porque a gente acaba aprendendo diferente na sociedade, às vezes até dentro da igreja, mas isso é uma verdade bíblica, onde vai dizer que nós nascemos completamente pecadores.
Romanos capítulo 3 vai dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que busque a Deus, ninguém que entenda. Da mesma maneira, Salmos também vai dizer a mesma coisa, porque nós somos maus por natureza, a natureza adâmica, caída, que agora a imagem e semelhança do pecado está sobre nós. Então nós não podemos negligenciar isso de maneira nenhuma, mas permitir sermos convencidos diariamente pelo Espírito Santo. E isso é um assunto para outro vídeo, porque agora a gente vai focar no assunto familiar. E a minha recomendação aqui do nosso canal, da nossa equipe, é que traga essa discussão bíblica para dentro de casa, até que fique natural essa conversa das Escrituras. E aí não tem como não se maravilhar com o conteúdo, tamanha sabedoria do próprio Jesus falando, dos servos de Deus, dos apóstolos. Então não tem como se maravilhar com tamanha atualidade que tem as Escrituras. Tudo que a gente vê lá escrito está se confirmando novamente. Porque a sociedade muda, a cultura muda, mas a nossa tendência ao mal não muda. Por isso que nós somos tão previsíveis, por isso que Satanás consegue até prever movimentos, porque nosso coração enganoso muitas vezes ele ganha a autoridade, ele que permeia nossas escolhas. E isso não pode acontecer. Voltando agora para o objetivo tema, que é a responsabilidade familiar. Então, o que aconteceu na casa de Eli? Eli deixou que a idolatria dos filhos e o como ele amava os seus filhos fosse maior do que ele amava o Senhor. E vocês podem ali ver no versículo como que foi duro isso, que precisou vir um homem, e olha que interessante, o homem de Deus, não fala nem que é um profeta, mas todo aquele que veio da parte de Deus e fala como se fosse com autoridade de Deus falando, é um profeta. E aí ele vem confrontar e profetizar contra Eli e sua casa, uma maldição. Vocês podem ver, meus irmãos, que foi muito pesado aqui, mas com toda certeza Eli teve a consciência, a opção de se arrepender e voltar atrás. Mas ele provavelmente não conseguiu, ele não se arrependeu. Porque nós sabemos que todo aquele que se arrepende tem lugar com o Senhor, permite que seja convencido pelo Espírito Santo. E Eli, ao que tudo parece, infelizmente não fez isso. E aí ele viveu as consequências do seu próprio pecado. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não transpor esse juízo, essa maldição dada por Deus e essa promessa, essa palavra profética contra Eli e sua casa para o dia de hoje. Eu não posso fazer isso. Porque o Velho Testamento ele tem o princípio do novo, porque o Deus é o mesmo, ele não muda, porém a aplicação nos nossos dias é diferente. O que nós devemos entender aqui? Como está escrito, ensina o seu filho no caminho que deve andar e até quando for velho não se apartará dele. O que ele fez aqui, ele teve provavelmente medo de repreender os seus filhos. Ele teve talvez... a gente tem que investigar da onde que vem esse medo, esse receio de confrontar nossos filhos nas coisas erradas que eles estão fazendo. É óbvio que depois de uma idade fica difícil, né? Até mais quando eles saem de casa não faz muito sentido, porque a gente perde daí a autoridade sobre a vida deles. Mas enquanto eles estão em casa, inclusive estão começando a formação do pensamento, nós devemos aproveitar essa oportunidade para falar daquilo que é eterno. E o que aconteceu ali e o que acontece nos dias de hoje é a mesma coisa. Nós, às vezes, nós edificamos um ídolo gigante, como se fosse o pai perfeito, a mãe perfeita, e a gente não repreende os filhos por medo da rejeição. Olha que grave. Então eu preciso ser completo em Cristo Jesus para entender que, infelizmente, às vezes eu vou ter que repreender os meus filhos, porque o pai perfeito, repreende os filhos a quem ama. Então, assim como nosso Pai perfeito nos repreende, assim da mesma maneira nós temos que repreender a nossa casa com amor e não com dureza. Há quem diga que defenda até uma repreensão um pouco mais física. Eu tenho minhas dúvidas, mas isso eu vou deixar a critério dos irmãos, segundo o que é perante a lei. Mas é muito melhor ensinar, tirando algo que o coraçãozinho deles estão ali idolatrando. E muitas das vezes é rede social, é sair com amigos que infelizmente não glorificam o nome de Deus. E é claro que
Não quer dizer que eu vou proibir meus filhos de ir para o mundo, mas com toda certeza eu preciso prepará-los como flechas para ir para o mundo e glorificar o nome de Deus. A verdade, meus irmãos, que nós devemos preparar os filhos para ir para o mundo e chamá-los ao arrependimento para conhecer as verdades, esse evangelho tão poderoso, e não ter medo nossos filhos irem para a faculdade, irem para a escola, seja onde for. A gente deveria ter confiança daquilo que a gente ensinou para os nossos filhos de tal forma que sabemos que eles vão glorificar o nome de Deus. Mas isso deve ser de forma devagarinho, né? Tem que ser de forma gradual e não de uma hora para outra. Agora você vai lá, vai andar de ônibus. Eles não vão conseguir fazer isso. O que a gente não pode fazer é como Eli fez. A gente deve arrumar a nossa casa, não negligenciar a nossa família. Há muitos irmãos nossos, às vezes de ministério, que com o pretexto de servir a Deus, abandonam a sua esposa, a sua casa, e isso não pode acontecer. A nossa casa tem que ter prioridade, porque a gente tem que lembrar que como eu vou servir ao Senhor se a minha casa está completamente desarrumada, e é o que aconteceu no tempo de Eli, e é o que acontece nos dias de hoje. Nós não devemos negligenciar de maneira nenhuma a nossa casa, mas levar o conhecimento bíblico para que a nossa família nos ajude a servir ao Senhor. Não existe bênção maior do que ter uma família que tem fome e sede da justiça, do reino dos céus. Então, eu não sei se você faz isso hoje, se os irmãos fazem isso, mas comece devagarinho, de forma gradual, até conseguir conquistar o coração dos seus filhos ou familiares, esposa ou esposo. Seja o que for, comece, não deixe para depois. Assim como Eli, a gente pode pensar que a maldição foi a pior coisa que aconteceu na casa de Eli, mas com certeza a pior coisa que aconteceu foi que o Senhor não falava mais com Eli. Tanto que foi necessário levantar um novo profeta para substituir o sacerdócio, a casa do Senhor, que é Samuel. Então, olha só que grave. Eli se colocou de uma forma tão negligente, não que ele mesmo praticava o mal que os filhos dele faziam, que provavelmente é o que aponta as escrituras, mas ele foi cúmplice, ele foi condizente, ele foi omisso. E isso também é pecado, meus irmãos. Eu não posso ser omisso, porque eu vou estar pecando perante o Senhor. Lembrando que pecado é errar o alvo, e o alvo de Deus, com certeza, é ter uma família que tem fome e sede da justiça. Então, meus irmãos, lembrando que a gente não pode transpor a maldição para o dia de hoje, mas não tem coisa pior do que ver nossos filhos servindo as coisas, os seus ídolos do mundo, lembrando que ídolo é muito maior do que pedras de pau, de barro, esses falsos deuses, mas às vezes são coisas até boas, bênçãos que a gente colocou ali e a gente descansa nelas. Relacionamento, dinheiro, a fama, o reconhecimento, e nós devemos tomar com certeza muito cuidado para que esses ídolos não cresçam no nosso coração. Não pense, os irmãos, que por serem cristãos vocês são imunes às idolatrias. De maneira nenhuma. Nós, muitas vezes, temos ídolos encobertos. E a pergunta certa não é se eu tenho ou não ídolos, mas aonde eles estão. Essa é a pergunta correta que homens de Deus se fazem para tomar o cuidado, para que eles mesmos não virem alvo da sua própria idolatria. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. E com toda certeza, é da vontade de Deus que vocês sirvam a Deus em união e em família. Assim como foi Isaías quando visitou Ezequias, arruma sua casa. Assim, meus irmãos, reflitam. Será que eu estou arrumando minha casa? Será que eu não estou negligenciando a minha família? Ou estou levando até a palavra para fora, mas não colocando para dentro da minha casa? Não, não, não. Já basta. Chegou a hora, como Isaías disse para Ezequias, arruma a tua casa, porque você não viverá muito tempo. E a gente pode entender isso nos dias de hoje, ou para a própria Irmandade, dizendo, refletindo, será que se Deus me levasse hoje, se me recolhesse hoje,
Será que os meus filhos, a minha família, meu cônjuge estaria preparado para viver o melhor do Senhor aqui? É essa pergunta que os irmãos devem fazer e refletir. Será que se eu partisse hoje, a minha casa estaria arrumada? E é isso. É com essa pergunta que eu deixo os irmãos. Eu espero que você tenha sido edificado por esse conteúdo aqui e compartilhe. Curta se gostou, deixa o comentário aqui embaixo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Meus irmãos, a paz de Deus